Nesse vídeo eu vou te contar como que você pode fazer para ter mais disciplina para fazer o método Talento Matemática. Mas o que vamos falar aqui será útil não apenas para quem é aluno do método Talento Matemática, e por isso eu vou deixar essa aula aberta e disponível para todos que se interessem ou em ter mais disciplina ou em promoverem a disciplina dos seus filhos. Apesar de ser uma aula curta e gratuita, ela reúne não apenas a minha experiência como professora particular de alunos que tinham dificuldade de aprender, como também autores internacionais que já ajudaram milhões de pessoas a terem mais disciplina. Se você ainda não me conhece, eu sou a professora Natália Mara, me formei em Engenharia de Materiais em 2013, já dei muitas aulas particulares ao longo da minha formação, inclusive de outras matérias, além de matemática. Eu já dei aula de química, eu já dei aula de física, eu já dei aula até de cálculo 1, na época que eu fazia a faculdade, né? Foi uma época que eu fui monitora de cálculo 1 e dei também bastante aula de cálculo 1 naquele período. Como professora particular, eu dava bastante exercícios complementares para os meus alunos. E eu podia dividir os meus alunos em dois grupos, os que faziam os exercícios que eu dava e os alunos que sempre tinham desculpas, né, porque que não tinham conseguido fazer. As desculpas eram várias, né, seja perdi o exercício, a vida aconteceu, acabou que não deu tempo, enfim. Mas com o tempo e também com a experiência, eu fui percebendo que a vida dos alunos que faziam os exercícios era bem parecida com a vida dos alunos que não faziam os exercícios. A vida daqueles que faziam os exercícios era tão atribulada e cheia de compromissos da mesma forma que a vida daqueles que não faziam os exercícios. Além disso, eu percebia que na minha vida também tinha aquela parcela de eventos não planejados e que muitas vezes eu também não conseguia fazer o que eu precisava. Eu também percebi que os alunos que faziam os exercícios, eles incorporavam esses exercícios na rotina deles. Então, com isso, eles acabavam criando mesmo uma disciplina de sempre conseguir fazer todos os exercícios complementares que eu dava. Agora, a diferença de resultado que eu via entre esses alunos que tinham a disciplina de fazer os exercícios e entre os alunos que não faziam os exercícios era gritante. Os alunos que faziam os exercícios consistentemente, rapidamente superavam as suas dúvidas e já conseguiam acompanhar a escola sem o meu auxílio como professora particular. E esse sempre foi o meu objetivo como professora particular. Eu sempre quis que os meus alunos, né, eu sempre quis prepará-los para que eles pudessem acompanhar a escola, de fato, sozinhos. Um fato importante, o desenvolvimento desse hábito, ou seja, da disciplina de fazer esses exercícios extras que eu dava, trouxe ganhos para a vida dos meus alunos em várias áreas, né? Então, eles conseguiam melhorar o rendimento escolar deles, inclusive em outras matérias. Já os meus alunos que não tinham a disciplina de fazer esses exercícios extras, eles tinham muito mais dificuldade em avançar no entendimento da matemática. E esses alunos que não tinham disciplina, eles eram esforçados, eles eram muito esforçados, muito mesmo, mas eles não conseguiam ter os resultados que os disciplinados tinham. É por isso que eu digo que disciplina é liberdade. Os alunos disciplinados que faziam os exercícios extras, rapidamente eles já estavam livres de fazer a aula particular, porque eles já conseguiam acompanhar a aula sem precisar de ter ali alguém do lado, mastigando o conteúdo, dando aquela facilitada que a gente dá quando a gente tem um aluno, né, de aula particular. Já o que eu via com os alunos não disciplinados era o seguinte: eles estavam sempre mais atarefados, eles se esforçavam mais e eles tinham cada vez mais dificuldades. E com isso, eles gastavam muito mais tempo e energia do que os alunos disciplinados. Esse caos era justamente a desculpa que eles tinham para a ausência de disciplina. Mas o que falta é estratégia
Disciplina exige estratégia. Uma vida sem disciplina afoga o aluno em dificuldades cada vez maiores. E por isso eu vou te mostrar o caminho para você fazer o método Talento Matemática de forma disciplinada e sair desse caos aí que talvez agora você se encontre. Todos esses resultados são inevitáveis para quem faz o método Talento Matemática de forma correta e com disciplina. E é nisso que eu vou te ajudar. Nós podemos desenvolver o hábito da disciplina tanto na fase adulta quanto na fase infantil ou na fase da adolescência. Nós vamos começar falando sobre a disciplina na fase adulta, mas não pule essa parte se você está aqui pela sua criança ou pelo seu filho adolescente, porque vocês vão perceber que a disciplina infantil, ela precisa de alguns pontos que a gente vai falar aqui na disciplina da fase adulta. Para adultos, a disciplina começa pelo convencimento. A primeira etapa da construção da disciplina é a gente entender que aquilo ali é bom pra gente. Eu, como adulta, só vou ter disciplina em alguma coisa que eu veja que vai ser bom para mim. Então, é uma fase muito importante. Ela não é suficiente. Vocês vão perceber isso, né? A gente vai fazer o passo a passo, todas as etapas, mas a primeira etapa não pode ser desprezada. Tenha certeza das razões que você tem aí na sua vida, na sua circunstância para fazer o método Talento Matemática. Você precisa aprender com mais facilidade, isso vai te ajudar a ter mais atenção, mais concentração, isso vai abrir uma porta para você, seja de um concurso que você vai fazer, seja de uma promoção no trabalho, você de repente está envergonhado porque no seu trabalho você precisa fazer contas com um pouquinho mais de naturalidade ali na frente do seu cliente e você trava, então você quer trabalhar isso. Cada pessoa que me procura, cada adulto que conversa comigo, que faz o método Talento Matemática, tem uma necessidade, tem uma expectativa. Veja a sua, né? Veja as suas razões, veja o seu motivo e coloque isso bem claro para você. Olha, eu vou fazer o método Talento Matemática porque ele vai me ajudar a... E aí você pode falar, por exemplo, a ter mais segurança na frente do meu cliente ou a passar no concurso XYZ, eu vou fazer o método Talento Matemática porque eu quero ter mais disciplina na minha vida, eu vou fazer o método Talento Matemática porque eu quero... Enfim, não, a resposta em si, ela tem que ser uma resposta que seja importante para você, para a sua circunstância e para aquilo que você precisa. Mas mesmo com a mente convencida, os momentos de fraqueza acontecem na vida de todo mundo. Então, por isso que a gente vai trazer aqui uma abordagem completa para você. Não só o convencimento, ele não é suficiente. A gente precisa de estratégia para ter de fato disciplina. Por quê? Você já reparou que várias coisas você já até esteve convencido ou esteve convencida, mas aí vem aquele momento de fraqueza e naquele momento de fraqueza você duvida das suas decisões. E não é só você, eu também duvido, porque faz parte da nossa natureza humana, né? Quando vem aquele momento de fraqueza, a gente duvida das nossas decisões, a gente duvida do nosso futuro, a gente duvida de tudo. E se a gente não tiver estratégia, a gente acaba ficando pelo caminho. E é isso que eu não quero para você. Uma das táticas mais eficazes para a gente construir disciplina, para a gente se manter nos trilhos, para a gente desenvolver um novo hábito, é o empilhamento de hábitos. Você já ouviu falar? Fogg é um renomado cientista comportamental, professor, um dos diretores da Universidade de Stanford, e o seu livro foi um sucesso de vendas, inclusive tem ele traduzido aqui no Brasil. Sem entrar em muitos detalhes neurológicos, eu vou simplificar da seguinte forma. Cada ação que fazemos de forma rotineira e habitual é desencadeada por uma ação anterior. Exemplo, depois de tomar banho, eu escovo os dentes. Ou, por exemplo, depois de almoçar, eu como sobremesa. Ou mesmo quando alguém espirra, eu digo saúde. Essas primeiras ações
nós chamamos de gatilho. Gatilho é uma ação que dá origem a outra ação. Então, basicamente, o que você tem que fazer é escolher uma atividade na sua rotina que agora, a partir de agora, essa atividade vai dar origem ao método talento matemático. Ou seja, quando você fizer essa atividade, em seguida você vai fazer o método talento matemática. O que você está fazendo? Você está empilhando hábitos. Você pega um hábito que você já tem, e isso é importante, tá? Você tem que pegar um hábito que você já tem. Nós vamos falar vou até te ajudar a escolher melhor esse hábito aí, para você saber melhor que existem hábitos que são melhores do que outros. A gente vai conversar a gente vai falar sobre tudo isso, tá? Fica tranquilo que a gente vai abordar realmente tudo para que você possa ter todas as ferramentas para fazer um bom empilhamento de hábitos. Ou seja, você vai pegar um hábito, algo que já tem na sua rotina, e isso vai dar origem a você fazer o método talento matemática da mesma forma que quando você escuta alguém espirrando, você automaticamente diz saúde. Vou dar alguns exemplos de empilhamento de hábitos, só para você ir sentindo aí, tá? Por exemplo, depois do jantar, fazer o método talento matemática por 12 minutos. Ou então, depois do café da manhã, fazer o método talento matemática por, 10 minutos. Ou então, depois que meu filho chega da escola, ele toma banho, depois que ele toma banho, ele faz o método talento matemática. Percebeu como que a gente empilha? Como a gente coloca o gatilho primeiro e em seguida vem o método talento matemática? Importante, o método deve vir após a realização de alguma ação. Implementar o método antes de algum hábito não funciona nesse empilhamento de hábitos. Porque os gatilhos, eles não funcionam no sentido inverso. A gente tem sempre que escolher um hábito que vai dar origem ao método talento matemática. E agora eu vou te ensinar como que você vai definir qual será essa atividade, ou seja, esse gatilho que vai dar origem ao método talento matemático. Porque da mesma forma que um bom empilhamento de hábitos te ajuda a fazer o método talento matemática, um empilhamento de hábitos ruim ou a falta de empilhamento de hábitos vai te prejudicar a fazer o método talento matemática. Vai ser muito mais difícil que você tenha disciplina se você não fizer um bom empilhamento de hábitos. Então é por isso que eu quero te mostrar agora o que você tem que fazer para você ter um bom empilhamento de hábitos, para você construir um empilhamento de hábitos que seja eficaz. Inclusive, o segredo para que essa técnica dê certo é justamente o gatilho correto, tá? Isso tá aqui nesse livro, Atomic, aqui tá em inglês, mas tem em português, tá? Os Hábitos Atômicos, de James Clear. Esse livro é sensacional e aqui fica muito claro isso. Eu vi também com os meus alunos, através das conversas, das coisas, né? A gente vai ajustando ali no individual. Eu vi também essa questão nos meus alunos, mas aqui eu consegui perceber com muita clareza que, de fato, a importância do gatilho correto. É claro que a gente não está menosprezando os passos que nós demos anteriores, que é a questão do convencimento, né, que a gente precisa para saber, né, qual que é a importância daquilo, fazer um empilhamento de hábitos, mas assim, se você faz um empilhamento de hábitos sem usar o gatilho correto, as chances são que não dê certo. Então, eu vou te ajudar a escolher o melhor gatilho que tem dentro aí da sua rotina, baseado nisso aqui, ó, baseado nesse livro. Quem quiser ler, é um livro muito bom, mas aqui, o que eu vou falar aqui pra você já vai ser suficiente, tá? Você não precisa de ler esse livro, não. Se quiser ler, beleza, mas se não quiser, só com o que você tem aqui, você vai conseguir, sim, implementar o hábito de fazer o método talento matemática todos os dias de uma forma muito tranquila, tá? Vamos lá, vamos passo a passo aqui que a gente vai abordar tudo para você fazer essa escolha correta. Vamos lá. Imagine que o aluno identifique na sua rotina, no seu dia a dia ali, 2 momentos bem fortes, assim, de um certo empilhamento de hábitos que são comuns, né? Então, o primeiro que ele identifique é ali no período da manhã, quando ele toma café,
Depois que ele toma café, ele sempre escova os dentes. E depois que ele escova os dentes, ele vai para o clube praticar esportes. Então, vamos dizer que ele perceba bem claramente ali esses hábitos, né, no período da manhã. E aí tem, né, no período mais tarde, que é quando ele chega ou da escola ou do trabalho e ele toma um banho e depois ele vai ou fazer o dever de casa, ou ler uma revista, um jornal, ou ler um livro para prova de literatura, enfim. Ele percebe isso na rotina dele, olha, mas e aí ele fica na dúvida, né? Será que eu encaixo o método talento matemática ali na rotina, nessa rotina da manhã, ou nessa rotina de depois, né? Depois que eu chego em casa, ou que eu chego do trabalho, enfim. Ele percebe essas duas, mas ele não sabe muito bem se ele encaixa na rotina, né? Nessa primeira que eu dei de exemplo, que ela é mais no período matutino, né? Ou nessa outra aí que já é depois que chega da escola, depois que chega do trabalho. Bom, o que a gente tem que perceber para fazer uma boa decisão, para saber exatamente qual seria ali, dentre os dois cenários, uma melhor opção, tá? Veja bem, na primeira opção, ele terá mais dificuldade. Se ele colocar ali, por exemplo, tomou o café da manhã, e daí toma o banho, e aí faz o método, e aí depois vai para o clube praticar esportes. Ele vai ter mais dificuldade do que se ele pegar e colocar o método talento matemática na segunda opção. Eu vou te explicar por quê. A prática do método tem muito mais chance de ser bem sucedida se ela estiver na segunda rotina após o banho. E por quê? Porque o cenário, as condições e o espaço mental do aluno estão mais favoráveis ao engajamento de uma atividade intelectual. As atividades que são parecidas nos ajudam a manter uma mente limpa, sem mudar o nosso contexto de pensamento e ficar zanzando por diversas áreas das nossas habilidades. De acordo com James Clear, desse livro aqui que eu já falei com vocês, o nosso comportamento não é definido pelos objetos que tem no ambiente, mas sim pelas relações que nós temos com esses objetos. A relação que uma criança tem com chuteira, com bola, né, é diferente da relação que ela tem com livros, com cadernos, ou mesmo com o efeito relaxante que tem um banho, né? Então, quando a criança está se preparando para jogar futebol, ela tem ela tá num estímulo ali completamente diferente do que depois que ela toma um banho relaxante ali depois da escola. Essas relações moldam o nosso comportamento e as atitudes que a gente tem com as nossas atividades. Resumindo, sem o convencimento, a prática do método se torna um insuportável arrastar de peso ladeira acima. Sem o empilhamento de hábitos, a ação de sentar na cadeira e fazer os exercícios pode estar entregue à sorte e ao acaso. O desenvolvimento de disciplina para os adultos é tudo isso que a gente tratou até aqui, tá? Eu só quero dizer mais uma coisa, é importante que você, adulto, né, faça um objetivo de cada vez, tá? Não tente pegar essa aula e mudar, fazer vários gatilhos para várias coisas que você quer, não. Use essa aula para fazer o método talento matemática, para inserir ele direitinho na sua rotina, sabe? E depois, no próximo objetivo, você vai ver que vai ficar até muito mais simples, porque você já se acostumou a desenvolver hábitos, né? Você vai ver que, de fato, vai ficar mais simples, mas você precisa fazer um objetivo de cada vez. Isso é muito importante. Para você que estava interessado, né, no desenvolvimento de disciplina para adultos, a aula termina por aqui, mas fica comigo quem está interessado em saber como que a gente usa tudo isso que a gente conversou, né, sobre os adultos, como que a gente adapta para as crianças, né? Porque é claro que vai ser muita coisa parecida, mas quem tá aí com uma criança sabe que tudo que eu falei anteriormente não é suficiente, a gente precisa de mais estratégias, então é isso que a gente vai começar a falar a partir de agora, como funciona o desenvolvimento da disciplina para as crianças. Lembrando que se você tá pegando esse vídeo a partir deste momento, não vai funcionar, tá? Você tem que ouvir
toda essa parte de adulto que a gente já falou, porque eu não vou repetir aqui. E, de fato, existem muitos pontos em comum, tá? Então, se você não ouviu a primeira parte, veio só para essa aqui, volta no início do vídeo para você acompanhar todo o raciocínio, porque o que acontece com as crianças é que a gente precisa de alguns adicionais, e são esses adicionais que eu vou passar agora, mas tudo que foi falado lá atrás, você também vai usar para promover a disciplina no seu filho. O que acontece é que com as crianças a gente tem desafios ainda maiores, porque como que nós vamos convencer uma criança que adora um Minecraft, um LOL, um Roblox, como que nós vamos convencer essa criança a fazer o método Talento Matemática se existem outras coisas tão mais divertidas para serem feitas? Na verdade, uma criança ela não precisa ser convencida da mesma forma que um adulto precisa. O que ela precisa é de uma rotina que a direcione da forma mais orgânica possível para que ela faça os treinos do método Talento Matemática. E quem faz esse direcionamento são os pais. Como professora, eu vou passar algumas instruções que facilitam esse processo. Quando as crianças perguntam por que precisam fazer alguma coisa, é porque elas não querem fazer. Então, a gente precisa dar respostas curtas. Explicar para uma criança a importância do domínio da matemática e de todas as oportunidades que ela poderá abraçar, se ela quiser, por saber matemática, é altamente ineficaz para gerar o engajamento dela com os treinos. A resposta que vamos dar depende muito do nosso vocabulário e da nossa estratégia educativa, mas ela precisa ser uma resposta curta. Eu vou dar aqui alguns exemplos, mas não é que sejam as coisas certas ou erradas a se dizer. O que eu quero mostrar aqui é o quão curta precisa ser essa resposta. Algumas respostas você pode gostar, outras você pode não gostar. Isso depende muito da sua estratégia educativa, tá? Então você vai escolher a sua resposta curta para você dar para sua criança. O que eu vou dar aqui como exemplo é só para que você perceba o quão curta precisa ser essa resposta. Vou dar alguns exemplos. Isso é para o seu desenvolvimento, isso faz parte da educação infantil, a criança tem o direito de estudar, isso é para a sua formação. São frases curtas que você vai escolher aquilo que você se identifica, o vocabulário que você usa mesmo no seu dia a dia, mas aí você faz uma frasezinha curta para fazer só mesmo uma explicação rápida e breve para sua criança o porquê dela estar fazendo o método Talento Matemática. Para um adulto, essas respostas são fracas porque elas não carregam em si nenhuma relação de causa e consequência. Mas são respostas curtas como essas, e não necessariamente essas respostas, que tiram da criança o peso da decisão, pois não é ela quem decide como será a sua formação e nem foi ela que regulamentou o direito das crianças. O que queremos da criança é que ela confie que tem alguém que está cuidando do desenvolvimento dela, que alguém está cuidando dos direitos dela, que alguém está cuidando da formação dela. A gente quer que a criança confie na gente. Mas para que o seu filho tenha essa confiança em você, aquilo que você diz precisa de fato estar dentro de você. Você precisa de fato, ao dizer para sua criança, ter plena convicção daquilo que você está dizendo. Então, por isso que é importante que você escolha aquilo que faz sentido para você. Então, quando você diz para sua criança, filho, você vai fazer o método Talento Matemática, porque isso é importante para a sua formação. Se você de fato acredita que isso é importante para a formação do seu filho, na hora que você falar, o seu tom de voz, a sua convicção, o seu olhar para o seu filho vai gerar nele uma confiança em você, porque é algo que você de fato acredita. Então, por isso que é muito importante que a resposta seja curta, mas que a resposta seja sua, enquanto pai, enquanto mãe. Você vai escolher, de acordo com o seu vocabulário, de acordo com aquilo que está dentro de você, a resposta que você vai dar para o seu filho. Mas saiba, você precisa pensar nisso antes que o seu filho te pergunte, porque provavelmente ele vai te perguntar em algum momento, e já é bom que você tenha já afirmado isso
isso dentro de você. Isso, inclusive, faz parte do seu convencimento pessoal, para que você possa, nos momentos difíceis, assim como nós falamos anteriormente no vídeo, né? Quando a gente estava falando especificamente somente para os adultos, para quando os momentos difíceis chegarem, você tenha o convencimento dentro de você para que você possa persistir com o seu filho no método Talento Matemática. Então, escolha a sua frase, pense sobre ela, esteja pronto para respondê-la quando seu filho fizer essa pergunta de mãe ou pai, por que que eu tenho que fazer esse material? Pronto, você já tem a sua resposta ali na ponta da língua. Mas agora vamos no que realmente muda o jogo na disciplina das crianças. Apesar de existir algum peso naquilo que você diz, o que muda o jogo é aquilo que você faz. Então é isso que eu quero trabalhar agora aqui com você. Vamos junto. Além de fazer o empilhamento de hábitos, ou seja, além de colocar o método Talento Matemática após um hábito existente na rotina, da mesma forma como a gente faz para um adulto, da mesma forma que eu expliquei lá no início do vídeo, você pode até voltar ali para você pegar muito bem ali qual que vai ser o gatilho que você vai escolher para o seu filho, mas além de você fazer isso, além de você escolher um bom gatilho para o seu filho, você também vai precisar assumir o papel de treinador da sua criança. E é isso que eu vou te explicar como fazer agora. Imagine um treinador físico que observa um atleta de natação treinando na piscina. O treinador não pula na água e interrompe o atleta enquanto ele nada. Tem que sempre lembrar disso. O treinador não pula na água e não interrompe o atleta enquanto ele nada. O que um treinador faz é ficar atento e fazer direcionamentos para melhorar a performance do treino, mas sem interromper o nado. O que isso significa na prática para você aí, que é mãe, que é pai e que você quer agora ser o treinador do seu filho no método Talento Matemática? O que significa na prática? Você vai sentar na mesma mesa que a criança. É super importante isso, tá? Senta na mesma mesa. Não orienta essa criança ali em pé. Não. O método é rapidinho, acaba rápido. Senta ali na mesa com a criança. Além disso, fica ali observando, só observando como a criança pensa e como ela se organiza no espaço, tá? Observa, você tá ali com um olhar atento de treinador, você está observando como ela faz. Nesse momento, o seu foco é observar como ela faz os treinos sem interferir no treino. Se, por exemplo, a ponta do lápis quebra, né? O que você vai fazer? Você vai observar como o seu filho aponta o lápis. Só isso, você vai ficar ali observando. No fim do treino, você pode até falar: será que não seria legal que a gente deixasse 2 lápis aqui já com ponta disponível para caso a ponta quebre durante o treino, você já tenha um aqui pertinho? Ou então você pode observar e falar: eu vou providenciar um apontador novo para você, porque esse aqui parece que não tá legal. Enfim, você vai estar observando e fazendo direcionamentos ou oferecendo o suporte necessário depois que ela termina o treino, tá? Depois que a sua criança termina o treino. Durante o treino, você vai estar ali só atento, só observando. Outro exemplo, se a letra tá feia, não diga assim: nossa, não dá nem para entender seus números, que letra feia. Não faça isso. Faça como um treinador de um atleta de natação. Entregue direcionamentos. Então, o que você vai fazer? Percebeu que a letra tá feia, que os números não estão legíveis? Você vai falar: olha, eu observei que o seu 7 tá muito parecido com o seu 1. Isso não é legal. Você tem que ter um 7 bem diferente do seu 1. Eu vi aqui que a professora Natália Mara deixou disponível um presente para os alunos do método Talento Matemática que querem melhorar a letra. Eu vou providenciar, vou imprimir isso para você e eu vou te ajudar nisso. Nós vamos trabalhar nisso para que você possa, de fato, ter um 7 bem diferente do seu 1, ou ter um 6, por exemplo, diferente do 0, né? Às vezes a criança faz um 6 que parece um 0 que parece um 6. Enfim, você observou que não tá legal,
não faça essa observação em tom de crítica, né? No sentido de, nossa, que letra feia, não dá nem para entender que número que é esse e tal. Não, faça um direcionamento de um treinador, mostre exatamente como você vai ajudá-la a encontrar essa solução, a encontrar essa resposta. Não assuma o papel de crítico, e sim um papel de treinador. Você não está sentado na mesma mesa da criança para criticá-la, e sim para direcioná-la nos estudos e para acompanhar os resultados que ela vai ter. Independente do que você perceba, você vai agir como um técnico de natação. Você não vai interromper o nado de forma alguma. E muito menos você não vai nadar para o atleta, mas você vai estar ali para ser firme nos seus direcionamentos. Com o tempo, a sua criança vai perceber que você faz parte do processo, que você está ali para direcioná-la, para ajudá-la, que você está com ela, mas sem tirar a autonomia dela. A autonomia é importante. Se você estiver ali facilitando o trabalho da criança, enquanto você está ali ao lado dela, a sua presença vai ser cada vez mais necessária. Entretanto, se você estiver apenas observando a sua criança, ela por si mesma terá um desempenho cada vez melhor. A atenção sem críticas é uma forma muito gostosa da gente receber amor. E, em geral, a gente é muito aberto para momentos assim. Eu tive uma mãe que comprou o Método Talento Matemática. Ela veio falar comigo até antes de comprar o Método Talento Matemática. A gente conversou lá um pouquinho no direct do meu Instagram. E ela estava muito receosa de comprar o método porque ela achou que realmente a filha dela não ia aceitar fazer de jeito nenhum. E, enfim, ela acabou optando por comprar, mas aí ela mesma criou um nome para esse evento, que é o Método Talento Matemática. Então, quando ela foi conversar com a filha sobre o Método Talento Matemática, ela falou, olha, filha, a mamãe decidiu que a gente vai fazer uma coisa, nós duas, a gente vai ter um momento mãe e filha, o que você acha? Ah, mãe? Como é que vai ser esse momento e tal? E aí ela falou, olha, eu comprei isso aqui, imprimi e eu vou sentar junto com você e você vai fazer e vai ser o nosso momento, vai ser o momento mãe e filha. E para surpresa dela, porque ela mesma, apesar de ter criado tudo isso, ela não estava muito confiante. A filha, né, amou o momento mãe e filha, esperava pelo momento, gostava de fazer o método, e foi muito gostoso, assim, de ouvir isso da mãe, porque, né, foi uma ideia dela mesma, não tô nem dizendo aqui, você tem que criar o momento mãe e filha, não, acho que cada um vai ver dentro da sua realidade, né, conhecendo o seu filho, o que pode funcionar no aceite inicial. Mas assim, gente, tudo isso é o aceite inicial, porque se você cria um nome legal, se você, se aquilo, isso não vai funcionar se você não souber direcionar esse momento, se você não souber conduzir esse momento, né? De fato, a gente dá uma atenção sem críticas, é uma forma que nos ajuda bastante para que não só o aceite inicial ocorra, como também todo o processo, né? O começo, meio e fim do Método Talento Matemática aconteça. E o que eu acho legal dessa atenção sem críticas é que a gente começa a estabelecer uma relação de confiança, né, entre mãe e filho, pai e filho, e isso é muito legal, porque é aquela coisa assim, olha, a gente tá aqui de parceria, eu não tô aqui te criticando, eu tô aqui te treinando, eu tô aqui porque eu também faço parte da sua formação, eu também faço parte do seu desenvolvimento, e é por isso que eu tô aqui, é por isso que eu tô vendo se eu preciso imprimir algum material extra, como por exemplo a gente falou, né, de imprimir aquele presente que eu deixei para os alunos do Método Talento Matemática que querem melhorar os números, né, para ter números mais legíveis. O que eu preciso providenciar? Eu preciso providenciar um apontador melhor, eu preciso providenciar um lápis, enfim, o pai ou a mãe tá ali junto, né? E essa atenção sem críticas, ela costuma funcionar muito bem, a gente às vezes se admira, né? Mas, enfim, é o que a gente vê aí na prática que dá super certo. Haja sempre como um técnico de natação, que não nada para o atleta, mas que tá ali, o observando e promovendo táticas e estratégias.
é pela utilidade de tudo que eu expus aqui, que eu deixo essa aula gratuita, tanto para alunos quanto para futuros alunos do Método Talento Matemática, para pessoas que querem colocar disciplina nas suas vidas ou para que querem promover a disciplina dos seus filhos, possa ter essa aula aqui de forma gratuita para poder acessar quantas vezes quiser. Inclusive, eu recomendo que você mande essa aula para o seu WhatsApp, para um local onde você guarda ali, às vezes a gente guarda no WhatsApp, né, uns links de algumas coisas importantes. Deixa lá para você poder acessar com facilidade, sempre que você quiser rever essa aula, rever algum ponto, porque não é difícil a gente construir a disciplina, né? Se você seguir esse passo a passo, de repente, se você ouvir essa aula mais de uma vez e seguir todo esse passo a passo, você vai ver que com essas estratégias vai ficar muito natural de você colocar mesmo, implementar mesmo a disciplina, seja em você mesmo ou seja no seu filho aí, no seu dia a dia, tá bom? Disciplina é liberdade e disciplina precisa de estratégia. Então, faça todo esse passo a passo que eu entreguei aqui para vocês para um objetivo de cada vez. Então, se agora o seu objetivo é aprender matemática com facilidade, use essa aula para fazer, né, o método Talento Matemática, para colocar a disciplina em fazer o método Talento Matemática. Depois que você concluir o método, porque o método tem começo, meio e fim, então vai chegar uma hora que você vai concluir. Aí você pode voltar nessa aula para aplicar isso para um outro objetivo que você tenha. Mas faça isso com um objetivo de cada vez, que você vai ver que vai ser muito mais tranquilo do que se você tentar pegar essa aula e colocar um tanto de hábito novo aí na sua vida de uma vez só. Isso não funciona, isso não dá certo. Começa primeiro só com o método Talento Matemática, já que você é meu aluno, que você vai ver que de fato um objetivo de cada vez é muito mais eficiente. Meu Instagram é Natália Mara Vida. Veja lá os meus destaques, tem muita coisa legal ali. E o meu site é www.professoranataliamara.com.br. De repente, se você ainda não é aluno e quer conhecer ou o método Talento Matemático ou outros materiais que eu tenho lá disponíveis, tá tudo no meu site, www.professoranataliamara.com.br. Lembro que o método Talento Matemática não é um curso, são materiais para imprimir e eles estão lá no meu site. Um beijo bem grande para vocês e a gente se vê nos próximos vídeos.